Boa tarde, senhores alunos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Última aulinha, né, de hoje. Nós tinha pouco aluno assim na outra aula, 33 só. Boa tarde. Não. Precisa fazer a chamada. Professor, Oi. já teve tarefa do post-fora de estudo, né? Tarefa? Aham. Não teve ainda? Eu tô perguntando se já teve de estudo orientado. Ainda não. Só um minutinho para ver se entra mais alguns alunos aqui. Só lembrando vocês que a nota de vocês, estudo orientado, a maior parte é da participação, tá? Das Sim. aulas. Tá? Então, enquanto tá a frequência aqui, depois eu olho aqui e anoto. Então, cada frequência de vocês aqui já vai pontuando um pouquinho. Eu estou percebendo que tem aluno que, por ser a última aula, eles não está dando muita importância, né? Mas é assim. Professor, eu só não ligo a minha câmera porque a bateria do celular acaba rápido. Pois é, eu também. Vai ter o tempo certo, Agora, né? em quesito de participação, eu participo. Não, até que aí tudo bem, a participação, mas só de estar na aula já conta, né? E aqui a gente vê aqui, já sabe a hora que entra, a hora que sai o aluno, né? A gente tem o controle de tudo aqui. Vamos lá então, vamos para a nossa aula de hoje. Eu preparei para vocês. Só um minutinho. Professor, professor, Ah, sim, agora sim. Tá. Você tá aquela nossa rotina que o senhor pediu para a gente fazer na aula passada era para enviar no portfólio? Não, por enquanto não. Eu vou Então, tem uma tarefa para o portfólio? postar hoje para amanhã, vou postar para vocês fazerem, tá? E vocês postarem para mim, eu vou deixar lá no GR8 e no portfólio. Uma atividade sobre a aula de hoje e algumas coisinhas que nós já vimos antes, tá? Ah, tá, obrigada. Se eu não postar hoje, fique tranquilo, que amanhã eu posto. Eu tenho Sobre o que, professor? para organizar hoje. Mas se deixa para olhar amanhã, o portfólio, uma atividade, eu vou deixar lá para vocês, tá? Que às vezes eu não consigo colocar Atividade sobre hoje. o que mesmo? Eu vou passar hoje ainda, é sobre a matéria de hoje. Tá? Tem umas questõezinhas para vocês fazerem e postar no portfólio para nós. Tá? Eu tenho que ter uma todo. Professor, já pode fazer pelo caderno? Eu vou deixar lá prontinho para vocês fazerem lá no aplicativo lá. Mais fácil. Tá? Vocês já vão ler, não respondendo lá, já vai envia. Fica tranquilo. Pelo Word ou pelo Forms? Eu vou colocar lá pelo
Tá no GR8 pelo Word, né? Fica mais fácil para vocês, fica? Pelo fórum seria mais. É que já fica pronto lá, né? As questões. Tá. Eu vou postar lá. Amanhã você dá uma olhadinha lá para você responder para mim. Você está conseguindo ver um texto aí? O slide? Eu tô vendo. Sim, a abertura da aula. Legal. Então é estudo orientado, né? Vou falar continuar falando sobre a organização, tá? Então, nesta aula, você irá conhecer melhor qual é o seu jeito de estudar, que é a mesma continuidade daquela aula anterior que nós estávamos fazendo, né? Vocês fizeram um perfil de vocês, né? Um perfil assim, vocês tiraram um dia da semana e fizeram a rotina, né? Então, na verdade, aquela rotina, vocês já estão conhecendo um pouquinho de vocês, um perfil de vocês mesmo, né? Se autoconhecendo, né? Então, para isso, para essa aula agora, nós vamos ter que se engajar mais, embarcar nessa viagem de conhecimento, né? De conhecer mais, de querer mais, né? E também de melhorar cada vez mais, né, os seus estudos. Então, o intuito dessa aula hoje é que a gente tenha mais vontade, a gente vai se dedicando mais, cada vez mais um pouco ao nosso estudo e tendo uma visão já, assim, futura, para ficar mais interessante a questão de estudar, né? Então, quando fala em estudar, a gente fala de organização, né? Todos os seres vivos se organizam, né? Você vê até as formigas, os seres minúsculos, né? Eles trabalham de forma organizada. Então, não é pegar assim como exemplo, que nós, seres humanos também, nós somos organizados. Mas só que às vezes precisamos ter uma organização, dentro dessa grande organização nós temos, tem que ter uma organização maior em questão de estudo. E às vezes passa despercebido, né? Essa questão de organização, o modo de estudar, na verdade, né? Deixa eu admitir meus colegas aqui. E às vezes a coisinha a gente está assim, às vezes despercebido, um colega ou um professor dá uma dica, ou você assiste um vídeo, você fala, nossa, isso aqui vou pegar para mim, vou utilizar, e aprendizado é isso, é todo dia você colhendo informações e acumulando no seu cérebro aí que você aprendeu, né? Que é interessante. E a gente só grava aqui na nossa mente o que a gente quer, o que a gente acha interessante. Quando você não acha interessante uma coisa, dificilmente você vai aprender sobre aquilo, tá? Então, nesse sentido, nós não estamos vendo hoje, tá? Então, nas aulas anteriores, nós refletimos sobre a importância do estudo para a realização do seu projeto de vida, né? E viu também como as aulas de estudo orientado são importantes para isso, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos a importância, né, do estudo orientado, você está sendo orientado por alguém, e aproveitar o máximo daquilo que vale para você, né? Às vezes, né, no estudo orientado, tem várias dicas, igual eu postei numa aula aí, não lembro qual delas foi, né, umas 2 aulas anteriores, sobre as 9 formas de você estar estudando. Então, dentro daquela, você vai pegar alguma daquela que serve para você se encaixa melhor, né? Então, a orientação é essa. Aí, você reparou no título dessa aula? A pergunta é essa. Tem escrito lá, né? O que estava escrito no título da aula? Alguém lembra? Oi, cadê vocês? O que estava escrito no título da aula, gente? Lembrado, não, professor. Estudo orientado? O que estava escrito no título da aula, no início? Aqui, ó. Você reparou no título dessa aula? Ah, sim. O que estava escrito? Que até as formigas se organizam. Ora, até as formigas se organizam, né? Então, você sabia que as formigas, assim como nós, realizam suas tarefas diárias de acordo com o que precisam e o que é mais importante para o formigueiro no momento? Assim como as formigas, você consegue pensar no que é mais importante fazer primeiro nas suas tarefas diárias e nos seus estudos? É uma pergunta, né?
Assim como as formigas, você consegue pensar no que é mais importante fazer primeiro nas suas tarefas diárias, nos seus estudos. Vamos trabalhar como as formigas nessa aula? Então é isso, né? A orientação, o estudo orientado da aula de hoje é isso, se organizar. Qual que é o mais importante, né? Por onde começar, né? Então, as formigas fazem isso, elas já, né, no seu dia a dia ali, delas, no dia a dia delas ali, elas vão se organizando e fazendo as tarefas de primeira necessidade, né? E assim que nós temos que fazer também. Qual é a primeira tarefa que nós vamos fazer, né? Na nossa organização. Qual é o meu tempo dedicado para estudar? Alguém lê para mim aí? Posso ler? Pode. Pense sobre essa pergunta. Qual o meu tempo dedicado para estudar durante o dia em casa? O tempo que você usa para estudar vai depender das suas escolhas sobre o que você se quer aprender a partir dos temas e conteúdos que pode ter mais facilidade ou dificuldade. Alguns usam mais tempo, outros menos tempo, e isso é diferente para cada pessoa. Para descobrir o tempo que você precisa para estudar, é importante se organizar. Lembra da agenda de estudos que você elaborou na aula estudando em casa e agora? Ela vai te ajudar a organizar os seus dias e horários para estudar. Tá. Então, assim, vamos voltar na pergunta. Qual é o meu tempo? Vamos refletir um pouquinho agora. Qual que é o meu tempo que eu dedico para estudar durante um dia em casa, né? Esse tempo aqui, nós vamos excluir o horário de aula, tá? Porque o horário de aula já é o compromisso que tem. Fora do horário de aula, qual o tempo que eu tenho, né? Que eu me dedico para estudar? Estudar com a prova, realizar um trabalho, né? Fazer alguma atividade, né? É esse tempo que nós estamos falando, o tempo fora esse da aula, tá? E esse tempo, ele tem que ser, igual nós falamos nas aulas anteriores, né, naquele cronograma lá, né, de ato, de estudo, e tem que ter um horário específico para isso, né, um horário para que você realize essas tarefas. Porque aí você, com o cotidiano, né, você realizando essa tarefa geralmente nos mesmos horários, você vai, assim, criando um hábito e vai facilitando, assim, o seu modo de aprendizagem. Tá? Então, nós temos que refletir aqui, qual é o meu tempo? Eu tiro um tempo para esse estudo, eu faço, né, deixo para lá, faço de qualquer forma, pego do colega, enfim, né? Então, o primeiro passo é nós pensarmos, né, se eu estou tendo esse tempo aqui, que eu preciso ter esse tempo, tá? Alguém mais lê? Alguém outro? Posso ler, professor? Pode. Posso ler? Pode. Tá. Qual o meu tempo dedicado para estudar? Uai, mudou. É esse daí mesmo que é para ler, eu, estudante? É esse aqui, é. Ah, tá, porque no meu estava no outro ainda. Sim. Eu, estudante. Estudar por muito tempo não quer dizer que você estudou bem, que aprendeu bem os conteúdos. Ou seja, a quantidade de estudo, que é o quanto de tempo você estuda, não é igual à qualidade do seu estudo, que é o seu entendimento dos conteúdos. Às vezes você pode estudar por muitas horas e não lembrar de nada no dia seguinte. Isso significa que a forma com a qual você estudou não foi a certa para você. Então, qual será a melhor forma de estudar para você? O que quer dizer aqui? Às vezes você marca um tempo para estudar esse conteúdo aqui durante 2 horas. Às vezes você não precisa de 2 horas para aquele conteúdo, né? Você precisa menos. Às vezes, você estudar muito, você acaba não aprendendo. Né? Até interessante isso. Como assim? Você vai estudar muito e acaba não aprendendo? É que você não pode estudar horas contínuas, né? Sem ter intervalo. Nós falamos sobre isso também. Né? Você tem que sempre ter um intervalo, estudar de 30 em 30 minutos, quando é um estudo mais focado, né? Sempre ter um intervalozinho de 10 minutos, enfim. Então, é nesse sentido que está falando, né? Porque a quantidade não quer dizer a qualidade. Tá? Então, já é provado cientificamente que quando você estuda fragmentado, assim, tendo sempre um intervalo, você aprende mais. Por isso que as aulas, né, na escola, e aqui também vocês estão tendo aulas virtuais, sempre tem um intervalozinho,
né? Considerando essa pesquisa, essa qualidade humana que nós temos, que precisamos desse tempinho, né? Então, as aulas, dificilmente tem aula germinada, né? Assim, 2 aulas seguidas, né? O importante é que tenha uma aula, tem um intervalozinho para outra. Nesse intervalozinho, de uma aula para outra, já é o suficiente. A troca de professor, né? Que tem durante as aulas, já é o suficiente para o seu cérebro já se qualificar melhor, se entender melhor no seu aprendizado. Tá? Então, estudar por muito tempo, às vezes, não é muito interessante. Aí diz que a quantidade não quer dizer a qualidade. Professor, né? Oi. A aluna Micaele disse que o senhor não está aceitando ela. Ela caiu e está tentando... Tá, já aceitei. O próximo. O outro lê para nós. Posso ler, professor? Pode. O que preciso aprender? Agora vamos pensar sobre a pergunta: o que eu preciso aprender? Para responder essa pergunta, é importante que você faça uma lista de seus desejos e sonhos e quais conhecimentos são necessários para realizar cada um deles. Você também deve pensar no seu próprio projeto de vida, ou seja, o que é importante estudar para atingir meu sonho. Quando você fizer essa lista, além de descobrir o que é mais importante nos seus sonhos, também vai perceber aquilo que tem mais dificuldade de aprender. Falhou isso. Tá. Então, olha só. Obrigado pela leitura. Então, olha só. Então, o que aprender? Primeira coisa que quando você vai pegar um texto, né, fazer o que eu tenho que aprender? O que eu quero com isso aqui? Onde eu vou chegar? Se você fizer essa perguntinha para você em todos os textos, né, você vai aprender tranquilamente, né? O que eu preciso aprender nessa leitura, né, nesse conteúdo, tá? E uma coisa interessante, quando você não sei se falei isso na outra aula para vocês, você tem que estudar para ensinar. A hora que você mudar o papel, assim, eu tenho que estudar para aprender, ele fica mais difícil. Tenta qualquer hora dessa, você faz o contrário. Eu quero aprender para eu ensinar. Vocês vão ver o tanto que facilita o aprendizado de vocês. Por exemplo, eu quero aprender isso aqui para eu ensinar para alguém. Aí você faz um teste assim, lê alguma coisa para ensinar lá para um parente seu que está do seu lado e um colega seu. Com isso, você vai fragmentar aquele texto, aquela leitura sua, fazer algumas anotações bem sintetizadas mesmo, e a hora que você for falar para alguém, você já sabe aquele conteúdo de cor e salteado. E você sabe ele, na verdade, porque você vai conseguir falar para alguém. Se você não conseguir falar de forma simples para outra pessoa, isso quer dizer que você não aprendeu aquela matéria. Tem que voltar de novo à leitura e se qualificar melhor, tá? Então, quando você for estudar um texto, você não estuda para aprender, estuda para ensinar. Faz isso na mente de vocês, só para vocês terem uma ideia o quanto que você vai aprender melhor e em suas palavras, em desenvolver texto também, né? Aprende tudo, até em você fazer uma redação, enfim. É um método bem legal, interessante, que eu estava vendo outro dia, né? Um cientista desses aí falando. Quando você estuda para ensinar, é diferente do que para aprender. Eu não tinha percebido isso, porque nós, professores, nós só estudamos para ensinar, né? Então, já ficou um hábito nosso de estudar para ensinar. Então, nós temos que estudar um texto, às vezes, 10 páginas, resumir ali em uma página para passar para vocês alguma coisa desse conhecimento, né? Então, nós já temos esse hábito de fazer isso. Mas como aluno, igual eu voltando, lembrando, quando às vezes eu sou aluno também, né? Mas aí eu pego e mudo de forma de estudar, né? Eu estudo para aprender. Quando eu vou para aprender, parece que não assimila bem. Quando eu vou estudar para ensinar, aí sim, aí fica bem interessante. Você já começa a anotar as coisas importantes, os tópicos, e já rever aquilo lá, e você tem a segurança daquilo que você está falando, tá?
Então, quando vocês forem estudar, vocês pegam essa dica aí, estuda para ensinar. E outra, né? Se eu estou estudando, eu estudo para quê? Né? O que eu preciso aprender com esse tema aqui, com esse texto aqui, né? Então, aquelas partes importantes, você vai estar anotando aqueles subtítulos que tem, né? Aquilo lá que você tem que aprender, no caso, né? Ou então, se você está estudando específico para coisa, eu preciso saber sobre tal coisa, vou estudar para isso. Então, você já está sabendo, já vai focar naquilo que você quer aprender. Então, é importante saber isso, né? Mas como costuma aprender? Como que será isso? Alguém outro lê para nós. Oi. Pode ler de Posso novo, ler de professor? Oi, não ouvi, desculpa. Pode ler. Posso ler de novo? Se tivesse um outro aí, seria mais interessante, sim. Mas se não tiver... Pode ler, professor? Você não leu ainda não? Não, né? Não. Tá, pode então. Dá oportunidade para você. Já vimos que o tempo de estudo é o que você escolhe estudar, são muito importantes para que você identifique o seu jeito de estudar. Mas, para entender melhor e conhecer o seu jeito de estudar, falta entender como costuma aprender. Cada pessoa aprende de um jeito. Fazendo anotações na aula, ouvindo com atenção os professores, fazendo resumos e exercícios, fazendo experiências, ouvindo música ao estudar ou ficar em silêncio e estudar. E para você, qual o melhor jeito de aprender? Vamos pensar. Então vamos aqui, já que tem a turma toda aqui, né? Quem tem o costume de aprender, né, fazendo anotações na aula? Alguém de vocês que está na aula agora faz anotação durante a aula? Geralmente eu escrevo só um título das coisas mais importantes. Alguém mais faz anotação? Vez em quando. Eu anoto os Às tópicos vezes da eu aula faço. e as coisas que eu tenho dúvida, eu vou pesquisando para depois anotar. Eu também só escrevo os títulos e, às vezes, quando o professor fala alguma definição de algo que eu acho interessante, eu anoto no caderno. É um método muito legal esse aqui, ó, anotações, né? Se você tem o hábito de anotar, a anotação hoje é tudo, tá? Todas as aulas, quando tiver uma aula, você já abre o caderno ali daquela disciplina e põe do ladinho. E mesmo se o professor não peça para anotar, você vê, igual o colega falou, que é importante, aquela coisa que você achou interessante, anota. É bem legal esse jeito aí de aprendizagem. Só um pouquinho, tem um pintinho amarelinho aqui me atrapalhando aqui. Certo. Então, fazer anotação aqui é um método bem legal, eu gosto desse método aqui. E esse aqui, ó, ouvindo com atenção o professor, né? Hoje, virtual, são poucos de vocês que ficam com atenção, às vezes, só na aula, mas vamos deixar sem ser aula virtual, vamos para a sala de aula. Você aprende melhor, né? Ouvindo com atenção a explicação do professor? Eu acho que eu aprendo, viu? É bem melhor aprender escutando vocês do que aprender anotando, assim. Eu anoto as coisas mais essenciais. As coisas como tarefa de casa, isso. Alguma coisinha, assim, importante mesmo, mas eu aprendo mais escutando vocês. É bem melhor aprender escutando vocês. E alguém faz resumo e exercícios? Esse resumo e exercício aqui que é feito na sala, você aprende bem com esse aqui, né? Se você acha que é legal, se é interessante. Eu acho legal fazer na sala e resolver com o professor, porque as dúvidas que a gente tiver, a gente já resolve ali. Muito bem. É isso mesmo. Esses exercícios, na verdade, ele é um fator de medir, não só para vocês, alunos, mas também para nós, professores. Se a gente passa um exercício daquela disciplina e a maioria teve dificuldade, nós temos que voltar a esse conteúdo e ver o que aconteceu, né? Mas se passa, a maioria, né, consegue desenvolver legal, então porque foi legal, né?
Porque a média nossa é 60, né? Então, quer dizer, assim, teoricamente, quer que todos tirem 10, né? Na matéria. Mas se atingir os 60%, já é o importante. Só que nós não trabalhamos em cima de 60%, nós trabalhamos em cima de pelo menos 80% tá ciente daquela atividade. Né? Por isso que tem aula de reforço, tem várias oportunidades para que o aluno procure, para que ele não fique fora, vamos dizer assim, fora do nível dos demais. Né? Vamos imaginar que 70% da sala, nas atividades, nas avaliações, conseguem atingir a média satisfatória. Aquele restante que não conseguiu, o que acontece? Né? Ou ele fica na segunda chamada para o próximo ano, ou ele é chamado para aula de reforço, enfim, para que ele alcance o nível de todos. Professor, Oi. a Sim. Enia tá pedindo para você aceitar ela. Quem? Enia, tá. Enia. Certo. Fazendo experiências, né? Algumas aulas, né? Aula de ciência tem muita experiência, né? Geografia às vezes, né? Matemática, né? Também é um método bem interessante de se aprender, né? Você fazendo na prática. Agora, ouvindo música ao estudar, alguém de vocês consegue? Ouvindo música ao estudar? Eu não consigo ouvir música. Agora Me ficando em atrapalha Qualquer- e me deixa com mais dúvida. Eu não consigo, Eu qualquer também não. barulho tá me distraindo. Enquanto a tarefa é bem fácil mesmo, eu escuto música. Eu também, quando eu vou escrever a tarefa, assim, mas quando vou resolver, eu não consigo. Tá, mas só que aqui, ó, no meu modo de pensar aqui, essa ouvindo música aqui, são muito poucas pessoas que conseguem. Eu já vi alguns alunos falar que não atrapalham no aprendizado. Eu não sei, né? Cada um tem o seu meio, né? Cada um tem sua forma de aprendizado. Mas eu acho difícil você ouvir uma música e prestar atenção na aula ao mesmo tempo, fazendo. Talvez fazendo uma atividade lá, uma fração de matemática, ou fazendo um texto, às vezes é que, vamos lá, né? Mas o conjunto aqui, né, o interessante aqui, como eu costumo aprender, é se nós tivéssemos, né, pelo menos aqui, a maioria desses itens, né? Fazer anotações, né? Quando eu faço anotação, a maioria dos alunos fez isso, não é certo, mas a maioria já fez, aquela colinha no papel, já não fez? Quem de vocês já fez essa colinha no papel? Vou olhar no rostinho de vocês aqui, peraí. Guilherme, já fez cola, Guilherme? A prova? Cola? Nunca na minha vida. Eu Nunca faço fez cola isso no direto, papel até assim, hoje eu não? ainda faço de vez em quando. João Pedro, pode falar a verdade, eu não vou contar para ninguém, não. Não, professor, eu nunca fiz, não. Não vem a colinha assim, da letra pequenininha assim, no caderno, não? Na folha do caderno, Não. fazer a prova? Não. A Luísa galera que certeza que já fala. fez. A Luísa já fez, né? Essa galera que fala que não tá no cola, colégio toda já vez fez. depois da prova fica comentando. A Maria Eva. Ah, Maria Eva? Eu fazia era combinar. E você é um deles, né? Tava na aula, eu fazia era combinar o barulho. Professor, Batendo na mente tantas vezes para ser a resposta. Tá bom, vamos imaginar que ninguém fez. Mas vou contar só um segredo para você. Quando você faz aquela colinha, É código papel, Morse, né, Francisco? a letra bem pequenininha para caber mais no papel mais pequeno, né? Sabe o que acontece? Você não precisa daquela cola. Que você já sabe aquela pergunta. É a anotação. Então, se você faz aquela bem pequenininha, vou colar. Se cair aquilo lá, para você nem precisa daquela cola. Você já sabe ela. Você fica tão assim, focado em fazer aquela pergunta, porque você não vai... já aprende. É interessante, né? Então, quando a pessoa faz aquilo lá, não é para fazer isso, não, é cola, não. Se faz anotação, você estudar. Se tu fala, as pessoas, quando fazem isso aí, ele não precisa daquela colinha. Então, ele vai anotando no caderno, vai estudando, anotando, né? Fazer aqueles cartãozinhos, igual nós vimos lá naquele método de aprendizagem, né? Aqueles cartões para estudar. Quando você faz aquilo lá, acabou. Você já gravou na sua cabeça, não precisa mais daquela cola. Você já sabe se cair aquela questão na prova.
Vamos. Pronto. Eu vou ser honesta, já, mas eu não me orgulho disso, me arrependo. Então, mas você não precisa nem usar ele, né, na verdade. Que quando você faz, você não precisa usar. Porque você já sabe aquela questão, se cair ela na prova, né? Então, é um método bem legal nessas anotações aqui na aula. Ouvir com atenção também é ótimo, porque você vai ouvir, vai anotar e depois tirar dúvida com o professor, né? Ó, professor, aqui eu não entendi essa parte, então é bom, aí o professor volta, explica de uma outra forma e você aprende, né? Fazendo resumo, exercício também é interessante. O resumo é bom que você aprende a utilizar para fazer, por exemplo, um texto depois, né? Aprende a assimilar também o sentido daquele texto. Às vezes, você vai fazer uma prova, ainda mais essas provas externas que vem um texto muito grande, né? Para você fazer uma questão. Às vezes, quando você chega no meio do texto, você já se perdeu como está no início daquele texto. Então, quando você aprende a fazer resumo, você já também aprende a assimilar o começo, o meio, o fim de um texto, né? Já é um aprendizado bem legal. Fazer exercício também para você ver o que você realmente aprendeu, né? O professor também identificar se realmente vocês têm dúvida ou não, né? Por isso que é interessante, quando vocês fazem exercício em sala de aula, ou aqui mesmo na escola aqui, muitos colegas passam para o outro a resposta. Você não está ajudando seu colega se você fizer isso. Tá? Você está atrapalhando o aprendizado dele. Porque ia atrapalhando também um meio de professor identificar como que foi o aprendizado daquele conteúdo. Tá? Então, é bom, assim, não passar. Agora, mas você está ruim para mim, não é ruim, eu estou bom para você, eu quero que você faça, eu vou ajudar você a fazer, mas passar a minha resposta, eu não vou fazer isso. E aí sim, você está contribuindo com o seu colega. E também não pegar de outro, né? Sempre fazer, nem que faça errado, se você não sabe. Faça, tira dúvida e aprende. Tá? Porque senão vai ficar uma coisa enganosa, né? E quem vai ser mais enganado? Você. Professor, Oi. tem uma vez que Tá escutando, né, Larissa? eu tava com meu caderno embaixo da mesa, só que eu não tava olhando, eu tinha terminado a prova. Depois a professora viu que meu caderno tava embaixo da mesa, eu tinha feito esse trem tudo certinho, sem colar. Ela pensou que eu tinha colado. Nossa. Aí te falou. Desse dia. Às vezes acontece, né? Por isso que é bom, né? Hoje a gente, né, já guarda a mochila certinho, né? E acontece essas coisas. Para terminar, então, fazer resumo exercício, fazer experiência, isso já faz na escola, ou algum trabalho que vocês apresentam, né? Nossa escola tem muito esses trabalhos assim. Infelizmente, agora não está podendo ser feito, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar lá realizando muito feira de ciência, alguns trabalhos na própria sala, e mais coisa. E o outro é aqui, ficar em silêncio, eu acho que é o melhor método de aprendizagem, né? Vai ter chamado, Esse restante aqui não vai dar para, a aula nossa terminou, né? E aí na próxima aula a gente continua aqui as situações que você não espera. Tá certo? Então, tenha uma ótima resto de tarde e até a próxima aula nossa. Ok? Boa tarde, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, E a tchau. chamada? Aí eu faço que você entrar aqui, ó, nos nominhos aqui. Tá? Vê se a próxima aula tem mais colega de vocês. Ah, tá. E não esqueça de amanhã vocês olharem, que eu vou deixar uma atividade. Certo? Eu coloco no grupo também, avisando vocês. Ah, Tchau, sim, tchau. ok. O senhor a chamada você já fez, né? Sim. Vai ter Tchau, Enzo. atividade sua no VR8, professor? Eu não postei ainda não, vou postar ainda. Aí eu coloco no grupo lá avisando vocês. Ah, tá. Obrigado. Professor, o senhor já fez a chamada, né? Já. Tchau, tchau. Tá. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Tchau. Com Tá. Deus, professor. Tchau, tchau. Deus também vocês. Tchau, tchau. Deixa eu aqui.